Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Nossos abraços de hoje vai para Aldenira Rodrigues de Floriano, no Piauí, e Rosenilda Souza de Belém do Pará. Grande abraço para vocês, continuem ligadinhos aqui no canal e muito obrigada por sua audiência. No capítulo de hoje, Alessandro e Maria José continuam sua conversa no meio da noite. Alessandro se torna tão idiota que diz que não percebeu a primeira vez de Maria José, a qual ela não aceita isso gentilmente. Ele quer saber sobre o celular que o viu colocando no bolso antes de ele entrar. Ela tenta fingir que não sabe do que ele está falando, mas assim que ele começa a vasculhar as coisas dela, ela pega e entrega a ele. Bem rápido, não demora muita confusão não. Ele percebe que é de Bruno e se pergunta por que ela está com ele. Ela explica então sobre a gravação que eles ouvem e avisa que foi Bruno que quis que ela então ouvisse a gravação para ameaçar o pai. Daí, Alessandro pergunta o que ele quer então em troca dessa ameaça. Daí, Maria José diz que quer que ela diga que ele está grávida dele. Alessandro surta e diz que mesmo sabendo que ele tem o mesmo sangue, vai matar esse miserável. Daí, Maria José diz que divide o Bruno com essa opinião e pede então a Alessandro que não pense isso de seu irmão. Se ele realmente é seu irmão, meio irmão, você não pode pensar essas coisas. Você não pode se tornar um assassino. Alessandro diz que ele não é um assassino, mas o Bruno é. Ele quem tentou lhe matar. Maria José agora tenta lembrá-lo de que ele tem uma família. Alessandro diz que não quer saber mais deles. Maria José diz que sua família não é exatamente perfeita e como ela os colocou em problemas por Bruno. Alessandro diz que com ele é tudo diferente. Vitória traiu sua mãe e o marido dela também. E agora ele acabou de saber que tem 2 irmãos. Ela dormiu com meu pai enquanto minha mãe ainda estava viva. Maria José não tem respostas para isso. Em outra parte da cidade, Maura, Roberto, Raquel, Ulisses estão todos se divertindo no que provavelmente é um bar, mas mais parece um terminal de aeroporto. Roberto conta que viu Maria José pegar o celular de Bruno, mas não sabe ao certo do que se trata. Ela correu em seguida. Raquel está convencida de que Maria José e Bruno já se conheciam e eram até amantes. Ulisses questiona se isso foi antes ou depois do casamento com Alessandro, mas Roberto ressalta que ninguém deveria ter conhecido Maria José antes. Então Maura pede a Ulisses que a acompanhe até o banheiro, assim do nada. Por quê? Tenho certeza de que eles estão usando então um banheiro feminino, viu? Brincadeiras aleatórias. Ao saírem, Raquel conta a Roberto que Maura tem uma alma de rameira e está ofegante atrás de Ulisses, embora supostamente esteja apaixonada por Alessandro. Roberto está entediado ou irritado quando diz: "O que isso te importa?" E todos nós sabemos a resposta para essa pergunta. Enquanto isso, Maura propõe que Ulisses ganhe algum dinheiro. Não dormindo com ela. Ela tem um peixe maior para fritar, um peixe chamado Alessandro. E não, ela não tem e nem acha Ulisses uma pessoa sedutora. Ela quer que ele descubra se há algo obscuro acontecendo com Alessandro e Maria José e Bruno. Ulisses quer saber como é que ele vai saber disso. Maura diz: aproximando-se dos 3. Maura conta que está furiosa por ter sido trocada por uma criada e está sendo ridicularizada pelos seus amigos. Ulisses precisa escolher um lado. Bem, como ela já ofereceu então para pagar a ele até uma hospedagem em sua casa de graça, Ulisses opta então por uma vaga no Team Maura. Maria José tenta convencer a Alessandro de que ela não é nada além de problemas e que ela e sua família devem ficar longe, muito longe dele. Eles lhe darão os papéis do apartamento e ele poderá vendê-lo e enviar a quantia que achar justa. Ela pergunta sobre a papelada para mudar o casamento para a separação de bens. Ele diz que está feito, exceto por falta de assinaturas, mas isso pode ser resolvido a qualquer momento. Ele não quer se divorciar dela, porém até descobrindo se ela está grávida, o que ela imediatamente tenta então insistir que não está. Isso não leva a nenhum lugar, no entanto, ele se pergunta: "E quanto a nós?" Pergunta ele se aproximando dela. Ele lembra que ela disse que sentia algo sobre ele.
Ela se pergunta o quanto de seus sentimentos são carinhosos e quanto são obsessivos e vingança por Bruno. Ele diz que não tem certeza, mas diz que agora precisa dela mais do que nunca e lhe dá um grande abraço apertado. Na manhã seguinte, Vitória desce para o café da manhã. Filipa comenta sobre suas olheiras. Vitória quer ver se Alessandro desce e como olha para ela. Ela não tem certeza se ele leu o livro ou apenas virou algumas páginas ou até mesmo jogou fora. Ela sabe que ele está chateado porque ela realmente traiu então a mãe dele. Alessandro está vestindo e conversando com Ezequiel. Alessandro fica chateado ao saber que Bruno passou a noite em sua casa. Ele veste o paletó, pega a carteira e a pasta que não combinam e sai enquanto Ezequiel grita então uma bênção para ele. No corredor, ele encontra Maria José, como uma boa esposa que ela é. Ela pergunta se ele vai embora e se já tomou café da manhã. Ele planeja tomar café da manhã no escritório. Ele não pensou mais sobre a conversa da noite passada e insiste que esperam para ver se ela está grávida. E a situação muda. Ela diz que cuidará disso sozinha e Alessandro diz que não vai permitir que seu filho fique longe dele. Ela tenta enganá-lo talvez nem seja seu filho. Daí ele parece tão cansado quanto ela e diz a ela que não diga isso. Quando fizemos amor pela primeira vez, você disse que foi sua primeira vez. Verdade ou não? Ela baixa a cabeça e diz que sim. E ele diz, então, por enquanto você fica. Daí ela desiste, mas ela ainda não gosta de ficar sentada em casa sem fazer nada e deixá-lo gastar dinheiro com sua família. Ela quer que ele demita a empregada, mas ele diz que ela tem outras coisas para fazer. Que coisas? Sua mãe e Filipa cuidam da casa. Então ela lembra de colocar ela de colocar a Paula na escola e não volta atrás porque prometeu isso a Paula e pede que ela cuide disso para ele. Ela pergunta sobre o celular, se ele vai então comentar alguma coisa. Alessandro diz que vai. Ele se vira e abre a porta do quarto de Bruno e fecha quase quebrando tudo, o que assusta então Maria José. Ele chega e diz a Bruno que está então deixando ele ficar em sua casa por causa de Vitória, mas se ele chegar a 100 passos de Maria José novamente, ele o expulsará de lá a pontapé. A propósito, estou com seu celular, gostaria de saber que outras coisas interessantes encontrarei por lá. Bruno pula da cama então e diz, devolve meu telefone, mas o Alessandro o empurra de volta. Então, começamos uma luta épica que vai da porta do quarto de Bruno até a área do corredor do andar de cima, até o patamar que faz então uma curva até o topo da escada, caindo então ao fundo do assustado Ezequiel, que deixa então cair uma gigantesca tigela de frutas. Há muitos socos, chutes, lutas e outras coisas também, que não sei nem citar o nome aqui porque a luta é daquelas. Ezequiel então começa a chamar a mãe dos meninos, enquanto a dupla de duelo entra na sala. Ulisses e Roberto entram pela porta da frente e imediatamente separam então os dois. Gente, engraçado, eu não teria imaginado o Roberto como o tipo de cara que gosta de assistir. Ele então agarra o Bruno seminu, então talvez isso seja uma emoção suficiente para ele. Eles realmente têm que segurar o pá, mesmo depois que Vitória vem correndo gritando para eles pararem. Ulisses e Roberto perdem então as respectivas pegadas e Alessandro e Bruno voltam à luta. De alguma forma parecia que o Bruno estava tentando bater em Roberto, mas acabou então acertando a mãe e jogando-a no chão. Agora ele para. Alessandro corre até ela, ligando então para sua mãe e pedindo que ela acorde. Filipa grita que alguém deve chamar o médico e depois grita com Bruno que tudo isso é culpa dele. Bruno, o pequeno imbecil, diz que foi ele quem começou, até parece aquelas brigas de pirralho, mas deixa-se arrastar por Ulisses e Roberto que o tiram dali. Alessandro continua então implorando para sua mãe acordar. Ulisses e Roberto levam Bruno para fora, mas precisam afastá-lo cada vez mais de casa para evitar que ele se vire e bata mais ainda em Alessandro. Mas segue-se então a conversa do trio. Bruno, Alex começou. Daí Roberto diz, se ele fez isso é porque você não vai deixar a mulher dele sozinha. Daí Bruno fala, ela não é esposa dele. Roberto então diz, o que você quer dizer com isso? Bruno responde,
que ela não suporta e que ela quer o divórcio, mas ele não a deixa ir, ele prende ela nessa casa. Roberto então pergunta: que diabos você se importa? Bruno diz: bom, ela pediu minha ajuda. Roberto fala: claro que não parecia que ela estava pedindo sua ajuda ontem à noite. Ela até empurrou e tirou algo de você. Foi seu celular? Então Ulisses fala: calma, cara. Bruno então fala: você, apontando para Ulisses, você é um parasita vivendo às custas dos outros. E você, para Roberto, você está sempre jogando. Apostaria até sua mulher se pudesse. Roberto sarcasticamente fala: e daí? Bruno então fala: vocês têm ideia de quantos milhões essa família vale? Ulisses joga um olhar para Roberto e fala: muitos, eu suponho. Bruno então fala: é uma grande parte que deveria ter ido para mim e outra para sua esposa, fala então com Roberto. Bem, eu concordo com você nisso, fala então Roberto. Bruno fala: mas o velho demente deixou tudo para o Alessandro. Temos que fazer algo para reverter essa situação. Roberto fala que não vê outra solução a não ser se Alessandro morrer. Daí, Bruno olha para ele orgulhoso e diz: você que disse isso, foi você. Bruno então vai embora e Roberto se pergunta o que está acontecendo. Mas Ulisses entende perfeitamente e fala então para o Roberto que ele quer matar Alessandro. No Lago Falso, Paulo e Maria José falam sobre a origem dos bebês, só que não. Maria José estaria bem em estar grávida se Alessandro realmente a amasse e sua família não fosse bem, do jeito que é. Paula diz que estar grávida seria a melhor coisa do mundo no momento. Não consigo nem calar a boca dela hoje. Maria José acha que só quer se aproveitar dela. Paula acha que isso é só no começo, mas ele logo gama nela. Maria José então muda de assunto para a educação de Paula, mas Maria José acha que é inútil, porque se ela não está grávida, ela deve sair de lá o mais rápido possível. Paula sugere dizer então a Alessandro para comprar outro lugar para eles morarem, já que Bruno é o problema, e assim eles poderão ser felizes. Mas Maria José diz que não, porque isso faria ela então dizer ao Alessandro que ela o aceita. Mas lá vem Maria José com mais blá 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 e diz que o casamento deles nunca existiu. A enfermeira sai para dizer que Pedro está lavado e vestido e que pegou até uma bengala emprestada de Ezequiel e que vai sair a qualquer momento. As meninas então comemoram o progresso então que o senhorzinho está tendo. Vitória está em seu quarto, consciente com uma compressa aplicada por Filipa. Alessandro chega e diz que Hernan vai acabar chegando logo, mas Vitória tenta dizer que está bem. Raquel acha que foi uma estupidez Vitória se meter no meio da briga entre os dois trogloditas. Vitória está feliz por Alessandro não estar a rejeitando, mas ele diz que nunca a deixaria. Raquel fica desconfiada, mas não entende nada. Quando Raquel pergunta sobre o que está acontecendo, o que foi que ela perdeu, Vitória diz que não foi nada. Bruno entra já vestido, entra para pedir desculpas à mãe. Claro, ela ignora porque ele não queria fazer isso. Raquel quer saber sobre o porquê eles estavam então brigando. Alessandro responde saindo e pedindo a Filipa que conte então o que o Dr. Hernan disser depois que ele verificar a Vitória. Depois que ele sai, Raquel pergunta a Bruno o que aconteceu dessa vez. Mas ele diz que Alessandro é assim, ele que veio para cima dele e deu nisso. Ulisses e Roberto juntos estão juntando suas células cerebrais sobressalentes para analisar a conversa com Bruno. Desculpe, mas vamos lá. Esses garotos são principalmente para se exibir, aposto. Eles conversam, mas acabam não chegando a um acordo, mas eles querem saber sobre tudo o que aconteceu naquela casa, porque parece que a Maria José estava chateada e que ele mesmo viu pegar o celular de Bruno e fugiu, e até parece que eles se conheciam muito antes. Maria José e Paula ouvem sobre Vitória pela empregada. Maria José acha que é tudo culpa dela e que eles precisam sair de lá antes que Bruno e Alessandro se matem. Enquanto sobem as escadas, Paula espera que Alessandro já tenha dado uma bela surra em Bruno. Bruno está, claro, esperando por elas no corredor. Ele grita com Maria José por dar o celular para Alessandro. Ela conta que também contou a Alessandro que Bruno quer que ela diga que está grávida dele. Paula diz a ele que sua pequena ameaça não funcionou, então é melhor ele lidar com isso.
Bruno então as lembra ameaçadoramente de que a ameaça ao pai ainda existe. Paula empurra Maria José então para o seu quarto para nem dar atenção a Bruno. Dr. Hernan termina de examinar Vitória. Ele não acredita na história dela de que ela machucou apenas o queixo ao cair da escada, mas ela insiste que foi assim. Ele quer fazer alguns raios-x. Filipa se junta a ele para zombar de Vitória, dizendo que nem sabe o que aconteceu, já que Vitória costuma então ficar com seus pés bem assentes no chão. Dr. agora Hernan tenta tirar informações de Raquel, mas quando ela sobe, dá nisso. Vitória já estava em seu quarto. Hernan ainda acha que tudo é besteira, mas prescreve a Vitória um anti-inflamatório e 2 dias de descanso. Alessandro está no escritório e conta a Fernando tudo o que aconteceu. Fernando está loucamente apaixonado por Vitória e compreensivelmente, mas muito chateado. Ele aponta para Alessandro que a situação está piorando a cada dia. O telefone de Alessandro toca. Filipa conta que o médico saiu e diz que está tudo bem, mas Vitória inventou uma história de cair da escada. E conta também que ela está um pouco inchada, mas está tudo bem. O médico lá já lhe receitou remédios e está tudo ok. Ele dá a notícia a Fernando. Fernando se desculpa e pergunta se está tudo bem, em ele poder vê-la. Alessandro então diz: "Não sei, cara, pergunta a ela", fala sorrindo, quando dá então um tapinha nos braços de Fernando. Fernando fica todo animadinho com isso e seus olhos brilham com um fogo profano que a maioria dos homens reserva. Bruno ainda tenta vender a história de Alessandro começou, alegando que é porque ele voltou para casa. Raquel culpa aquela mulher. Vitória, cansada, diz que isso é o suficiente, que está cansada. Raquel insiste que Maria José tem que ser expulsa. Alessandro toca então a gravação para Fernando. Alessandro acha que é apenas um cara que Bruno pagou para dizer isso. Fernando se pergunta se isso pode ser verdade. Já Alessandro também conta a ele que Bruno usou a gravação para tentar coagir Maria José a dizer que está grávida do filho do enfermo de Bruno. Fernando não consegue entender o jogo de Bruno agora. Alessandro acha que já que matá-lo não funcionou, Bruno agora quer pegar Maria José para ele. Fernando pergunta se ele a ama. Alessandro acha que sim, mas seu telefone toca antes que ele possa responder a pergunta de Fernando, perguntando se Alessandro também está amando a mesma mulher que Bruno. O comandante Tenório está ao telefone. Alessandro coloca no viva voz. Eles têm um suspeito sobre Custódia, um cara que tentou vender o relógio de Alessandro. Alessandro quer saber o nome do sujeito e escuta que é um tal de Xuxo. Ele está detido até que Alessandro possa ir lá verificá-lo. Ao desligar o telefone, Fernando então solta: "Não era Bruno, então Maria José devia ter outro cúmplice." No saguão, Alessandro diz que não faria sentido Xuxo estar envolvido porque ele teria matado Alessandro em vez de ajudá-lo. Além disso, foi Alessandro quem deu o relógio a ele, mas Fernando se pergunta se talvez Xuxo não tenha algo ligado a Alessandro ao acidente. Alessandro diz que alguém contratado para matar ou outra pessoa não apenas tem pena de estranhos aleatórios e tenta ajudá-los. Fernando diz que Alessandro está rejeitando qualquer teoria que aponte para Maria José, mas Alessandro diz que não, ele está apenas sendo justo. Alessandro diz que tudo que Maria José disse é lógico. Fernando se ofende até porque confiar na lógica de Maria José é machucar a Vitória, que deveria estar em um altar, não sendo machucada por seus filhos e blá blá blá. Alessandro reclama que Vitória é a única com quem Fernando se importa. Fernando diz que sim, porque ela é uma mulher indefesa. Então, Alessandro pergunta: "Me diz uma coisa, Fernando. Você está apaixonado pela minha mãe?" Fernando não quer falar sobre isso. Alessandro está cansado de brigar com ele o tempo todo. Ele o convida então para almoçar e Fernando aceita, mas insiste em ir no seu carro próprio porque ele tem um projeto para conferir à tarde. Maura conta a Ulisses a trama até agora. Ninguém sabe quem ela é, de onde veio ou coisas assim. Alessandro e eu estávamos juntos apenas umas semanas antes e ele nunca mencionou de que se casaria. De repente, ele tem uma esposa. Ela não desistiu totalmente do relacionamento por causa de Alessandro, dizendo que eles provavelmente se divorciariam em breve e eles têm um acordo, conta ela. Eles também falam sobre a luta naquela manhã.
Maura acha terrível que Vitória tenha sido nocauteada, mas Ulisses já acha isso engraçado. Maura fica intrigada com Bruno, dizendo que Maria José não é uma mulher de Alessandro. Ela diz que não teve sorte em conseguir que Lisete fizesse amizade com Paula e seu pai. Ulisses quer muito conhecer essa tal de Maria José. Então Maura se oferece para levá-lo essa tarde. No almoço, Alessandro quer conversar com Fernando como um amigo, como antigamente. Fernando não conhece bem Maria José, mas o que ele sabe é que desde o acidente o Alessandro mudou. Claro, diz Alessandro, alguém antes tinha tentado me matar. Agora eu tenho uma esposa que nunca conheci antes e agora descobri que Bruno estava por trás de tudo. Fernando tem um problema com Alessandro em acreditar nisso, embora não haja provas.